Oi, oi. Testando. Oi. Todo mundo aí tá dando microfone? Ok. Tudo certo? Alô? Oi. Alô, som. Certo. Eu vou começar hoje aqui pela Liliane. A gente está um pouco nervosa, assim, não tem essa prática de subir assim, para falar, né? No púlpito, está todo mundo um pouquinho nervoso. Mas vamos começar aqui. Eu queria conversar com a Liliane a respeito da vida dela. Liliane é mãe do Rian e da Lara. E ela é uma excelente mãe. Eu posso testemunhar acerca da visão que Deus mudou, distorcida que ela tinha acerca da maternidade. Isso diz respeito à sua história, né? Você foi criada pelo seu pai, e eu queria que você contasse como que foi o momento que você viveu quando a sua mãe foi embora, e como é que foi essa criação sem a presença da sua mãe? Amém, irmãos. Boa noite. Vai ser um desafio falar sem chorar. Tem que ter, cadê os lencinhos? É um prazer, na verdade é uma honra muito grande, né? Estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha história. Eu nasci em uma família muito simples. Tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã. E deixa eu ver aqui como que eu explico, porque é um pouco complexo. Eu nasci quando eu tinha mais ou menos 7 anos, 6 para 7 anos, minha mãe e meu pai eles se separaram. E devido às condições, a minha mãe ficamos nós 3 com meu pai, que criou a gente. Eu, minha irmã que está ali também, e meu irmão que já faleceu. Eles se separaram. Quando eu tinha 13 anos, eu descobri que o meu pai que me criou, ele não era o meu pai biológico, que eu era filha de uma relação extraconjugal da minha mãe. Na época, assim, não fez muita diferença, porque meu pai, ele me deu todo amor, né? Ele criou mesmo como filha, eu fui registrada no nome dele. E é isso. E aí sua mãe foi embora. E minha mãe arrumou um outro relacionamento, né? Teve a vida dela e meu pai que cuidou da gente, cuidou de nós 3. E qual que foi o sentimento em relação à sua mãe? Você percebeu a falta que ela fazia na sua vida? Quando você sentiu mesmo que você precisava da sua mãe? Nossa, sempre. Uma criança sempre precisa da mãe. Já vou começar usando lente. O que eu vou falar? Antes de eu começar a falar sobre esse sentimento, eu vou ler com vocês uma palavra, que é Isaías 49:15. Porventura, pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Então, irmãos, foi isso. Assim, quando a gente cresce sem a mãe, a gente cresce sem muitas referências, né? De mulher. A gente cresce sem uma base. Foi muito difícil, tanto para mim como para minha irmã. Meu irmão até, ele era muito revoltado, ele se envolveu com drogas. Foi bem difícil. Mas o que acontece? Mais difícil do que não ter mãe, isso causa danos, prejuízos irreparáveis, né, na vida de uma criança. Mas mais difícil do que não ter mãe foi ter crescido sem uma referência de uma família cristã, de um pai e uma mãe que expressasse Cristo, né? Então, assim, não é pequeno não ter uma mãe em relação a não ter uma família que expressa Cristo. Vocês conseguiram me entender? Assim, mediante a isso, eu tive muitos problemas, né?
muita dificuldade em relação à maternidade, tive muita dificuldade no meu casamento, tive muita dificuldade na vida financeira. Então, assim, não ter tido a minha mãe presente foi bem difícil, mas não ter tido referência de pais que amam a Cristo, que expressa sua fé, né, que mostra Cristo aos filhos, foi bem pior. Né? Porque todas as decisões que eu tinha que tomar, tudo que eu tinha que fazer, era mediante a tudo que eu tinha aprendido de errado, né? Porque tem até uma palavra que as pessoas falam muito, eu não sei quem que é a pessoa que criou essa frase, que fala que o exemplo, ele arrasta, né? Então, não adianta. Aí você cresce sem mãe, a gente era igual, eu ficava a tarde toda na rua, assim, não tinha rotina, né? Gente, muitos prejuízos. E você se casou, você teve um casamento longo, assim, sem pensar em ter filhos. Quando você pensou, falou assim, não, agora eu tenho que parar, está na hora de eu engravidar, de crescer a família, veio isso na sua mente, assim, esse desafio de encarar a maternidade, dada a experiência que você tinha em relação à sua mãe? Muito. O que acontece? A primeira coisa que uma mulher, quando não tem Deus, quando ela não vive a fé, a primeira coisa que ela não quer é ter filhos. Então, eu não tinha, né, essa relação, essa intimidade com o Senhor. E aí começou a despertar esse desejo no meu coração, né? Nossa, preciso construir minha família, né? Preciso pensar agora em coisas mais importantes, né? Foi um despertar dentro de mim. Eu tive uma gestação, que eu tive um aborto antes de ter a Lara. E uma enxurrada de emoções, né? Porque além de ser uma responsabilidade muito grande, eu não sabia nada, né, acerca da maternidade. Mas assim, nesse período, né? Sua mãe voltou. Sim, minha mãe voltou, assim, eu lembro mais ou menos que ela, assim, que eu tenho em mente que a gente começou a ter relacionamento de novo, eu já tinha uns 13 para 14 anos. E quando é que foi o momento que você pediu para Deus ou que você sentiu a cura na sua vida em relação à sua mãe e à sua maternidade? Não, aí quando eu fui mãe, eu entendi tudo. Aí eu pude compreender a minha mãe sendo mãe, né? Nada melhor a gente passar pelo caminho para poder testemunhar sobre ele, né? Então, assim, a Larinha, ela veio e trouxe com ela muita luz, né? Muita cura. Eu pude entender a minha mãe, eu pude expressar, né, Cristo para minha família, né? Sendo mãe, eu aprendi, né, que eu precisava, nesse momento, ser um referencial de Cristo. E passando pela maternidade, por todos os desafios, aí eu pude... as pessoas falam muito a palavra empatia, né? Aí eu consegui me colocar no lugar da minha mãe e entender as decisões que ela tomou de ter deixado a gente. Ela não tinha condições financeiras de cuidar de 3 crianças. E meu pai tinha condições financeiras melhor, né? Então, por amor a nós, hoje, Liliane, depois de ser mãe, eu compreendo o posicionamento dela, né? Mas antes de ser mãe, era impossível, assim, eu tinha muita raiva, internamente, assim, e gera muitos sentimentos, né? A sensação realmente é de abandono, né? É que você foi deixado. A pessoa que é responsável para cuidar, para proteger, né? Para ensinar, né? Tudo. E aí, mediante isso, eu tive muitas dificuldades, né? Então, a Lara veio e eu pude fazer diferente, né, com os meus filhos. Não porque eu estou julgando a minha mãe, que ela fez ruim, não. Mas através de tudo que ela recebeu e tudo que ela pôde fazer com a gente, tudo que eu recebi, e eu quero fazer melhor para os meus filhos. A cura do seu relacionamento com a sua mãe, então, veio da sua própria maternidade, né? Você conseguiu ressignificar essa sua relação da minha própria com sua maternidade. Mãe. Exatamente. Eu consegui ressignificar, né, essa parte. E hoje, como é que você vê a maternidade? Nossa, gente... Depois de todos os perrengues, assim, né? Aí eu vou ler um outro versículo aqui, que falou muito comigo, que está em 2 Coríntios 5,17, que fala que portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação.
as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, a maternidade para mim foi isso, né? Ela foi uma cura, foi assim. Eu acho que a maternidade para a mulher, ela é muito isso, né? Ela nos livra de viver para nós mesmos, né? Para o nosso egoísmo. Ela vem assim para a gente realmente expressar Cristo, né? Os nossos filhos e cada vez mais ser a imagem e semelhança de Deus. Hoje a minha relação com a minha mãe, depois que eu fui mãe, né? Depois desse processo todo, é maravilhosa, né? Hoje minha mãe faz por mim, pela minha filha, tudo que ela não fez a minha infância inteira, né? Hoje ela, assim, ela não compra mais coisas, ela não faz mais coisas, porque realmente ela não tem condições. Mas hoje, assim, ela é uma super mãe, ela é uma super vó, ela é super presente, né? Então, eu acho que a diferença tá em expressar Cristo, né? Tem um versículo na Bíblia que fala que é: deixem vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Você tem a Antonella, um exemplo. A Antonella tem que ir para a escola. Você deixa ela ir sozinha? Você precisa pegar a Antonella e levar na escola. Então, é isso que hoje eu tenho como missão. Eu preciso pegar meus filhos e levar a Cristo. Porque assim o reino dos céus vai ser deles, né? Então essa é a missão dos pais, né? Mostrar Cristo aos filhos, levar os filhos até Cristo, para que deles seja o reino dos céus. Amém. Vou falar agora um pouco com a Cirlei. Cirlei, eu não conheço muito também da sua história, mas eu sei que você é mãe de 2 filhos. Com qual idade já? O Henrique está com 9 e o Murilo 11. 9 e 11. E eu sei que você tinha uma carreira, né, profissional antes da maternidade. Tinha. Na verdade, eu tinha a vida toda planejada. Toda planejada, gente. Foi assim, eu falei, eu vou terminar a faculdade, vou casar. Terminei e casei. Aí o mesmo prédio, começamos a planejar filho. Eu falei, não, espera, eu tenho que fazer uma pós-graduação. Falei, não, eu preciso me preparar, né, para fazer tal. Aí eu lembro que terminava a pós. No meio do ano, em junho, eu parei de tomar remédio em janeiro. Falei, até junho engravido. Em janeiro eu estava grávida. Foi mais rápido que você esperava. Muito mais. Então, começou a me desconstruir ali. Já né? aí, já Ali. começou a desconstruir os planos da mulher, né? Foi. E o interessante é que quando eu fazia faculdade, eu fiz ciências contábeis. Eu me apaixonei por 2 coisas, controladoria e auditoria. Aí eu virei controller do Grupo Tecar. Aí eu pensei, nossa, fantástico. Pouquíssimo tempo depois eu comecei a me perguntar, meu Deus, mas é só isso aqui mesmo? Sabe, aquela insatisfaçãozinha, sabe? Eu falei, mas já sei, é porque o meu negócio é controlador, auditoria, eu preciso ir para auditoria. Surgiu a oportunidade de ir para auditoria. Aí quando eu comecei a trabalhar na auditoria, gente, pouquíssimo tempo depois, a mesma coisa. Então, sabe? quando você estava assim, Como se fosse, subindo, assim, Deus me no seu plano. mostrando, me desconstruindo. Falando, Aham. é isso mesmo que você quer? Então, toma, é isso que você quer, né? Aí tá. Eu comecei, então, a perceber que a minha satisfação não estava ali no trabalho, sabe? mas nisso aí você estava trabalhando e estava grávida. Ou já Aí tinha eu fiquei ganhado? grávida, quando eu estava na gerência da auditoria, aí eu fiquei grávida do Murilo. E tudo planejado. Falei, não, beleza, depois eu volto da licença, o Fred trabalhava em casa. Aí eu pensei assim, eu coloco uma babazinha lá para cuidar do neném, o Fred está ali, passa a vista e tal. Esse era o projeto. Aí quando o Murilo nasceu, gente, já na primeira noite com aquele bebê com a gente, aí começou a tocar no meu coração, gente. Assim, surgiu um amor que eu não conhecia. E eu olhava para aquela criança e falava assim, gente, pensar que Deus ama esse menino mais do que eu, né? Então, eu comecei a entender o amor de Deus, sabe? E comecei assim, gente, e agora? E esse bebê, como é que vai ser? Então, começou ali um certo incômodo. Eu vou terceirizar a educação do meu filho? E, assim, o Murilo foi uma criança que nunca se adaptou em berçário, em casa, com a babá. Ele era apaixonado na babá dele, mas eu tinha que sair escondido. Se ele me visse saindo, ele chorava. Aí ele chorava e eu chorava. Você conseguiu voltar ao trabalho quando você Consegui, voltei. Aí, na segunda gravidez, que já foi a do Henrique, aí
assim, meu coração doía muito de deixar a criança, sabe? Mas muito mesmo. E na época, o Fred trabalhava com desenvolvimento de site esse trabalho já estava ficando defasado assim, para o mercado, sabe? Aí, então, o que a gente começou a conversar sobre um plano da gente trabalhar junto para ficar com os meninos. Porque eu dei a ideia assim, você vai trabalhar fora e eu venho para casa cuidar dos meninos. O Fred, eu também quero. Eu também quero cuidar dos meninos. A gente foi pai velho, né, amor? Aí ficávamos os dois babando os meninos. Então, nós começamos um sonho de criar um negócio que a gente conseguisse ver os nossos filhos crescerem. Aí você já tinha os dois, parou, largou tudo, sua vida. Aí eu entrei na licença, estava na licença materna, a gente começou o nosso projetinho ali, de doces, doceria, né? E quando estava perto já de eu voltar da licença materna, e assim, eu já tinha orado, Deus já tinha confirmado no meu coração. Aí teve uma noite, eu vou falar o nome dele aqui, porque ele não está aqui, pastor Folha, Carlos Folha, um amigo meu foi jantar com a gente, eu contei para ele. Gente, ele começou, minha irmã, cuidado, o coração é enganoso. Cuidado com o seu coração, não vai pelo seu coração. Hoje ele me fala assim, minha irmã, eu saí de lá pedindo a Deus, Deus dá juízo na cabeça daqueles dois. O casal, sem emprego, sem renda fixa, isso é loucura. Isso é loucura mesmo, gente, porque enganoso é o coração. O coração que não está conectado com Deus. Não era o nosso caso, sabe? Aí, na época, a capela aqui do lado, né? Aí eu falei assim, bom, nosso pastor é o pastor Júlio. Então, eu falava com o pastor Júlio. Eu acho que o pastor Júlio nem lembra disso. A gente chegou e falou para ele, pastor Júlio, nós estamos com a ideia de uma doceria, você lembra? Aí o pastor Júlio orou e falou assim, abençoou e falou assim, vocês vão ser uma grande doceria em Goiânia. Eu falei, pronto, já temos até uma palavra profética, então, vamos embora. E nós começamos nosso negócio. E o que motivou, então, você a empreender, fazer o seu negócio, foi a maternidade? Foi exclusivamente a maternidade. Eu queria muito ver tudo acontecer na vida dos meninos. Eu queria dar a comida deles, eu queria preparar tudo, eu queria estar ali, sabe? Aí o que aconteceu? Quando o Henrique estava prestes a completar 4 meses, eu morrendo de medo, eu vou confessar para vocês, eu estava morrendo de medo de pedir conta. Aí, gente, o Henrique vai e adoece. E adoeceu uma doença tão esquisita que ele foi tratado de coqueluche, a tosse. Ele foi tratado de coqueluche. E eu levava assim, o menino 2 vezes no mesmo dia no médico, porque ele tossia, às vezes ele apagava. Desmaiava assim, eu sacudia, o menino voltava. Nossa, foi uma loucura. E ele não ia com ninguém. Ele não ia com a minha mãe, ele não ia com o Fred, era só comigo. Aí, tá. Eu consegui entrar com tratamento, só que eu não tinha coragem de deixar, né? Aí eu falei com o meu chefe, meu patrão na época. Eu falei, doutor, e ele é médico, doutor João, dono da Tecar. Eu falei, doutor João, meu filho está muito doente, eu não tenho condição de voltar. Ele falou, minha filha, vai cuidar do seu filho, quando ele sarar, você volta. Tem 9 anos. Tem 9 anos. E vocês começaram a empresa, então, com essa intenção de... Do zero, assim. E como é que foi? Assim, cresceu, foi assim, primeiro passou aquele momento de dificuldade, né? Olha só, na época estava uma febre de bolo de pote, nós entramos na onda, né? Só que toda febre passa. Aí o que você tem para você sobreviver, você que é empreendedor? Você precisa de perseverança e atender as necessidades do mercado. Gente, o Henrique não ficava com ninguém, a gente precisava aprender a fazer outras coisas. Precisávamos aprender a fazer as tortas para poder atender a encomenda, mas eu não podia fazer um curso, porque o Henrique não ficava com ninguém. Aí o Fred ia, fazia os cursos, vinha para casa, me ensinava, me passava. Foi uma parceria, né? Uma parceria aí para poder... Nossa, gente, foi total. Assim, eu aconselho alguém a colocar um plano desse em prática se estiver conectado mesmo com Deus, se for resposta de Deus. E a gente passou muita fase difícil. A gente pegou aquele período da crise do governo, a crise da Dilma. Vocês lembram? Nossa, foi uma fase terrível. E, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Viver debaixo... eu até anotei aqui... da dependência de Deus não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque quando você tem um trabalho lá fora,
por mais que você sabe que ele é de Deus, é Deus que está te abençoando, você ainda acredita lá no fundo que é você falar, eu que estou trabalhando, eu que estou, né? Agora, quando você vira um empreendedor, meu irmão, é viver pela fé. Porque é Deus que dá, é Deus que acrescenta, é tremendo. Porque você cresce muito espiritualmente, que foi o que aconteceu com a gente. E Deus honrou, né? Deus honrou Graças essa a decisão, Deus. né? Foi colocada diante dele. Honrou, Laís, graças a Deus, Deus nos honrou. Chegou um ponto que na nossa casa já estava tudo misturado, confeitaria com casa, sabe? Aí a gente viu a necessidade de sair de lá, procurar um lugar maior e separar. O Murilo falava assim, mamãe, eu queria tanto morar numa casa que tem sala, porque já estava tudo misturado lá. Você já não sabia o que era a casa. Aí a gente alugou uma casa aqui no setor Pedro, assim, foi desenhado para nós. Tem o galpão, a confeitaria na frente, a casa no fundo, eles têm sala, tem tudo lá. E hoje você é uma mulher realizada, tanto profissionalmente quanto na maternidade, porque você conseguiu conciliar, né? Consegui. A maternidade, gente, ela é um desafio diário. Enquanto tá bebezinho, é uma maravilha, né? É só cuti-cuti. Só que eles crescem um pouquinho e vem a necessidade de educar. Aí é complicado, né? É aí que você tem que buscar em Deus a forma que você vai educar. Porque cada criança é de um jeito, cada criança tem seu temperamento. Eu tenho em casa uma criança que eu dou um comando, faz isso. Ele vai lá e faz. O outro precisa de uma conversa. Ele precisa ser convencido por que ele precisa fazer isso. Sabe? Então, assim, você vai conhecendo a necessidade de cada filho, né? A maternidade tem esse desafio. E assim, a gente sabe que não é toda mãe que tem essa oportunidade, né, de tomar a decisão de abandonar a carreira. Às vezes nem é foco dela, né, mas é uma necessidade mesmo de ter que trabalhar para dar o sustento, né? Mas assim, qual que é a palavra de Deus que você pode falar para essa mãe? Eu acredito que você já até falou, né? De colocar diante de Deus, que tem esse plano, né, de poder parar um pouco, às vezes, e dedicar, assim, aos filhos. Olha, gente, em primeiro lugar, você precisa se conectar muito com Deus. Porque, igual, enganoso é o coração, mas o coração está desconectado com Deus. Porque se Deus queimar no seu coração para você cuidar da sua família, vão vir desafios demais, mas vale a pena todos os dias. Todos os dias. E a gente, hoje, os meninos já estão rapazinhos, né, os dois. Nós já estamos numa outra fase, que agora é direcionar, igual a Raquel e eu estamos no e-book, né? É direcionar essas crianças para continuar a igreja, para não acontecer o que aconteceu na Europa, né? Porque essa igreja nasceu no coração do pastor Júlio, mas ela precisa continuar. Então, hoje nós estamos na fase de direcionar os nossos filhos. Nós temos nosso trabalho, que nos toma muito tempo, mas tem coisas que a gente não abre mão. Por exemplo, de uma das refeições com os meninos, nós todos em família, que normalmente é o almoço. Vocês, mães que trabalham fora, pais que trabalham fora, cria um hábito de alguma refeição vocês conseguirem fazer em família, porque ali no momento, comer é muito bom, tá aquela risaiada, aquela conversa, ali, gente, sai tudo que vocês possam imaginar. Então, é ali o lugar que vocês pegam a mente, o coração das crianças de vocês. Outro dia, meu filho de 9 anos falou assim para mim, rindo, conversando, comendo, falou assim, mamãe, tem uma menina na minha sala, ela senta 2 carteiras atrás de mim. Toda vez que eu olho para trás e vejo ela, minhas pernas tremem. O Fred já regalou o olho. Calma, vamos puxar a língua desse menino. Aí eu falei, é mesmo? E você acha ela bonita? Ele falou assim, ela usa óculos, mas nela fica estiloso. Falei, meu filho, eu acho que você está apaixonado. Apaixonado? Falei, eu falei, sabe por que eu estou te falando? Porque na sua idade, eu só vivia apaixonada. Eu apaixonava no coleguinha, ele falava um palavrão, eu desapaixonava, apaixonava no professor, ele gritava, eu Aí o Murilo, né, ouviu e falou assim, é isso mesmo, mamãe, porque eu era apaixonado na Sofia. Aí o Fred quase morrendo. E o dia que eu vi como ela trata o irmão dela, acabou na hora. Aí eu falei, tá vendo? É assim que a gente... E a presença sua que está ali para perceber isso, né? Você deu até um direcionamento. É na mesa, viu, gente? Que você tentar conversar, não sai, não. Eles não contam, isso é segredinho deles. Mas na mesa ali, ó, é a hora de você puxar. E não tenha medo que você vai ouvir. Você vai ouvir cada coisa que você nem queria ter escutado. Mas é uma bênção. É uma bênção essa oportunidade de você perceber o coração do seu filho, né? Você também tem essa
proximidade, estando, E as né, diferenças, conciliando. E as né, diferenças. entre eles é tremendo. A gente tem mania de olhar para a criança e ver um menino inteligente ou um menino birrento, um menino brigão, mas Deus não, quando ele olha para os nossos filhos, gente, ele não vê assim. Quando Rebeca estava grávida, naquele sofrimento lá, esperando Esaú e Jacó, ela, naquele tempo não existia ultrassom, né, gente? Ela não fazia ideia o que estava acontecendo na barriga dela. E ela sofria muito com aquela gravidez. Aí ela perguntou para Deus, né? Por que desse sofrimento? E Deus não falou assim para ela: você está esperando 2 bebezinhos. Tem 2 bebês aí dentro da sua barriga. Não, sabe o que Deus falou? Tem 2 nações aí dentro do seu ventre. Então, é assim que Deus olha para os nossos filhos. Eles não veem esses menininhos que a gente olha, é muito custoso. Porque os meus filhos, gente, eles puxaram tudo de bom da minha família, tudo de ruim da família do Fred. É terrível. Mas, assim, você não pode olhar para isso, sabe? Porque você tem que olhar muito além. O que você está preparando seus filhos? Assim, você começa a perceber pelas qualidades deles, e pode direcionar, sabe? Por exemplo, quer ser músico? Vai estudar música, porque você vai oferecer para Deus, então você tem que fazer o melhor. É assim que eu ensino para os meninos. Murilo, eu quero tocar na igreja, então vai fazer aula. Porque para Deus a gente tem que dar o melhor, né? Amém. Amém? Bem, gente, com relação à doceria, a empreendedorismo, né? Eu, na verdade, eu sou mãe por vocação. Empreendedora eu sou por fé. Eu me considero assim, mãe, sim, muito, muito em primeiro lugar. Você se realizou, então, na maternidade. Nossa, total. Ao invés, né, porque muitas pessoas pensam, muitas mulheres pensam que vão atingir o sucesso na profissão, né? Ixi, E sucesso você dentro de encontrou casa. dentro de casa. E Exatamente. outra coisa, gente, há alguns que não entendem, até a família fala assim, eles não vão dar valor nenhum. Gente, eu não estou fazendo para eles, não, estou fazendo para Deus. Eu estou criando filhos para Deus, porque antes deles serem meus, eles são de Deus. Amém. Então, é para Deus. E daí, você não vai devolver, a moça não cobra de volta, não. É para Deus. Né? Amém. Você queria falar alguma coisa? É porque a Cirlei falou uma coisa que a gente vai conversando, a gente separa muita coisa para falar, mas chega aqui, a gente fica nervoso. E a Cirlei falou uma coisa muito importante, que ela vai direcionando os filhos. Então, esse direcionamento, que era o que eu não tive. Eu não tive direção. Eu estudava porque eu queria, eu fazia tarefa porque eu queria. Não tinha uma pessoa para me direcionar, né? E isso faz toda a diferença, né? E principalmente igual a Cirlei, né, que é uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus direciona os filhos nos caminhos de Deus, né? E eu não tive essa direção. E hoje é um desafio para mim, né? Igual eu aprendi muito sobre a maternidade. Tudo que eu aprendi foram com as minhas amigas, inclusive você, né? Então, assim, muitas coisas eu tive que ir aprendendo, né? Aprende com um, aprende com outro, aprende com outro. Eu não tive um referencial de pais, né? Então, isso que eu queria falar para a igreja hoje, tanto para o pai quanto para a mãe. A responsabilidade do filho é sua, né? De direcionar. Se você for uma pessoa de Deus, né? Para direcionar os seus filhos, o reino dos céus vai ser deles, né? Então faz toda a diferença. E se também não teve essa direção, né? Procure irmãs. Exatamente, procurem amigos. Procure esse suporte, né? Só complementando aqui, gente, eu acredito que os avós do pastor Júlio tiveram mais fé do que ele. Os pais dele tiveram mais fé do que ele. E ele tem muita fé, ele precisa direcionar. E nós precisamos também, sabe? Porque senão a igreja vai morrer, gente. Não a igreja do Senhor, mas essa igreja aqui. Então, nós temos que direcionar os nossos filhos e prepará-los para ser igreja aqui, sabe? Amém. Passar para a Grazi agora, que ela está caladinha esse tempo todo. A Grazi é mãe do Isaac, Natan e Benjamin, né? E nesse percurso, a Grazi tem um testemunho acerca da gravidez dela, da segunda gestação. Grazi, como é que foi sua segunda gestação? Conta pra gente quais foram as surpresas durante a gestação que você teve, pra gente começar por aí.
Ai, gente, estou muito tensa. Porque eu sempre falo com as pessoas, mas eu falo assim, falando para amiga. Particular, né? Eu gosto de falar, eu gosto sempre de falar, que eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente é curado. E a gente não é curado de uma vez só. A gente é curado em fases, em conversas, em família. Às vezes, ou eu tive resposta de Deus para algumas situações agora, depois de quase 5 anos. Então, assim, a cura vem com o passar dos anos, né? O Natan foi minha segunda gestação. Desculpa que eu estou nervosa. Foi a segunda gestação, o Isaac tinha 2 anos. Amor, fica por aqui, porque se eu esquecer, você me... O Isaac tinha 2 anos, foi quando eu engravidei do Natan. E nessa gestação, com 6 meses, a gente descobriu que ele tinha 2 artérias. O umbilical dele com o meu, de todos nós, 3 artérias. E o dele tinha 2. Então, assim, o suplemento para ele era mais difícil, passava menos do que era para ser. Então, a gente sabia, quando eu descobri isso, fiquei muito abalada. E eu lembro que foi até o doutor Luiz, que a maioria daqui conhece, a minha médica estava viajando, e aí ele falou para mim, Grazi, fica tranquila. Eu até ia viajar para o Paraguai, eu falei, eu não vou viajar para o Paraguai. Como que eu vou viajar para o Paraguai desse jeito? Aí ele é um homem muito de fé, ele orou comigo e falou assim, Grazi, o que tiver que ser, vai ser, o seu filho está na mão de Deus. E orou comigo, e aí eu fui para o Paraguai tranquila, né? Fui pela fé mesmo. E aí, durante essa gestação, eu descobri que a placenta era prévia, que é a placenta prévia, quando você vai ter o neném, você pode sangrar até morrer, se você tiver parto normal ou deixar acontecer o parto. Eu já sabia que ia ser cesariana. E nesse percurso eu ficava pressão alta, a pressão, descobri que a pressão era intrauterina, não era só pressão de alta minha, mas era intrauterina. E a gestação foi um ato de fé, porque durante todo o momento, acho que muita pouca gente sabia do que era acontecer a gestação, mas a gente foi em ato de fé, né, amor? A gente sempre esperou em Deus. E foi a gravidez que eu mais tive paz. Impressionante. E Deus cuidou de mim assim em todos os momentos, tanto de médico, conversando comigo e não me deixando abalada. Então, assim, foi uma gravidez muito de fé. No final da gravidez, eu tive pressão alta, aí dava 38, 39, fiquei internada. E ali eu já sabia que tinha algo diferente, a mãe sente. E na ultrassom foi descoberto que ele não estava crescendo, ele estava de 38 semanas, ele não estava mais ganhando peso e nem crescendo, porque não estava passando mais o suficiente para ele. E a minha médica, não fica assim, não é assim. Isso, ele não está crescendo e tal, mas não fica assim, não. E tentando deixar sempre mais para o lado positivo, né? Tentando assim. Na verdade, ela queria dizer para mim assim: sua gravidez é fé. Tipo assim, não tem nada que você pode fazer. Não tem nada, Grazi, que você possa fazer, a não ser acreditar. Então, aí eu saí do hospital e falava para o Bruno, amor, eu ficava cega, gente. Às vezes eu estava andando pela casa e eu ficava cega. A pressão intrauterina era de um jeito que eu perdia a visão. Aí eu ligava para a médica e falei, eu estou perdendo a visão. Ela falou assim, não é pressão alta, não. Até acho que a minha médica era muito passada. Depois que eu tive a gestação, eu fiquei com raiva dessa médica. Eu falei, gente do céu, essa médica era passada. Só que aí Deus falou no meu coração, falou assim, Grazi, foi eu com você. Eu estava... Gente, ia adiantar eu ficar atordoada, sem paz e tal. Foi Deus em todo o tempo, foi Deus nos médicos, foi Deus no momento. Tipo assim, Grazi, olha para mim, olha para mim. E aí eu fui olhando com fé. No último dia de gestação, último dia antes de eu ganhar o Natan, eu tive... Estou passando muito por cima, porque foram muitas situações.
a minha pressão ficou alta. E aí a gente foi no médico, mas mandou eu voltar para casa, porque não descobriu o que que era. Aí nesse dia, ele falou assim, ó, só fica tranquila que se o neném parar de... Fica tranquila, se o bebê parar de mexer, você corre. Falou para mim. Aí eu olhei para o Bruno e falei assim, amor do céu, como assim? Se o neném parar de mexer, você corre. Eu vou para casa, como que eu vou para casa? E eu lembro que meu sogro te marcou um aniversário na minha casa. E aí eu falei assim, e naquela noite eu fiquei muito, muito perturbada, né? Falei assim, como meu filho parar de mexer? E aí ele começou a mexer, que chega, doía, assim, de tanto que mexia. Que ele estava entrando em sofrimento fetal e eu não sabia. No outro dia a gente foi no médico, aí o médico falou assim, Grazi, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei assim, eu não vou sair desse hospital. Aí ele, não, vai para casa, se não é nem parar de mexer, você volta. Aí eu, meu Deus do céu, como assim? Aí meu sogro tinha um aniversário na minha casa, e eu entrei pro quarto e ficava orando. Eu falei assim, Deus, o que que eu faço? E orava, o que que eu faço nessa situação? Ninguém me fala o que fazer. E assim, gente, é assim, sem saber mesmo o que fazer. Aí nesse dia ele parou de mexer. Estava tendo o aniversário do meu sogro em casa. E aí a minha cunhada foi lá, pegou um pedaço de bolo. Falou assim, come, Grazi, come o bolo. Para ver se ele mexe. Aí eu falei, Sara, não está mexendo, não está mexendo. Peraí. Aí eu fui, a gente correu para o hospital, chegou lá. O médico falou assim, eu não sei o que está acontecendo. O outro médico, a minha médica não tinha ido. Aí fez uma ultrassom, aí mexia, olhava e falou assim, Grazi, eu só falo uma coisa, eu não vou deixar você sair daqui, eu vou ligar para sua médica. Tem alguma coisa errada que não dá para ver no ultrassom, dá para ver algumas coisas. Ele tinha visto que a minha placenta tinha infartado. Eu vou ligar para sua médica. Aí ele ligou para a médica e conversou com ela. Ela falou assim, não, manda a Grazi voltar segunda-feira para fazer o parto. Porque a hora que o bebê nascer, ela é bem humanizada, a hora do bebê nascer, ele fala. Aí o médico falou assim, se sua médica não vir, eu faço seu parto. Aí eu falei assim, aí ele foi fazer o parto, a doutora chegou. Nasceu nesse mesmo dia. Nasceu no mesmo dia. E a gente sabia que tinha uma coisa errada. Na hora do parto, na hora de tirar, ela não normalmente humanizado, você pega o neném, né? E aí ele tinha defecado já. Ela tirou, a pediatra não deixou nem pegar porque já tinha que tirar a secreção. E aí ali no dia, tem até a gravação, eu fui ver anos depois. Eu olhava para o Bruno e a lágrima escorria porque a gente sabia que tinha errado. Aí a médica falou assim, não, mas ele nem é tão pequeno assim, não sei o quê. E eu olhava para o Bruno e a gente só chorava. Aí a gente foi para o quarto, quando ele foi mamar, ele começou a ficar roxo. Aí eu lembro o Bruno com ele pititico assim, e foi para lá e descobriram que ele tinha atresia de esôfago, que não era ligado aqui, ele tinha nascido com atresia. Então, como que eu falo? O esôfago não é ligado ao estômago. Aí ele de lá já foi para UTI. Gente, eu estou até tremendo, desculpa, viu? É porque parece que a gente revive tudo de novo. Aí ele foi para UTI. Eu lembro que eu saí do hospital sem bebê. Eu olhava as outras mães lá. Foi muito triste. Mas assim, gente, o tempo todo, assim, tive dor, mas eu sinto que Deus todo tempo, sabe? Eu falo assim, que o que me fez, eu falo assim, Grazi, como que você conseguiu? Muita gente fala, Grazi, como que... Eu falo, gente, eu não sei. Eu sei que eu tinha Deus em mim tão forte que ao sair daquela maternidade, assim, por mais que seja doendo, Deus me guiou, sabe? De uma forma assim
extraordinária de força, porque eu saí da maternidade, a médica falou para mim: você não pode visitar seu filho. Você sangrou muito, você está com cirurgia ainda. Aí eu falei assim: eu vou, nem que o Bruno me carrega de cadeira de roda, eu vou. Aí, assim, na UTI é muito triste, porque você vê seu filho lá, a primeira situação que eu vi, eu desabei a chorar, desabei, e aí as enfermeiras falavam assim: não pode chorar, mãe. Mãe, você tem que ser forte, mãe. Mãe, você não pode fazer isso, que seu filho sente isso. E a gente, sem saber relacionar as emoções com o que a gente está vivendo. E a parte da UTI, resumindo, mais difícil para mim foi o dia que cada dia que a gente chegava lá, era uma notícia. Uns médicos eram positivos, outros te detonava. E aí o médico falou assim: ó, ele está assim, 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 mas ele está melhor do que ontem. Então, ele sempre dava um lado positivo. E as enfermeiras já estavam tudo com raiva, porque todo dia chegava um pastor. E aí minha sogra ia todo dia com a carteirinha de pastor e orava. E as mulheres falavam assim: já que você vai orar para o seu neto, você tem que orar para todo mundo. Aí eu oro para todo mundo aqui. Eu vou orar para todos os meninos aqui. Eu só saio quando eu orar pelo último. Então, elas já estavam com muita raiva da gente, porque a gente era crente. E aí, toda hora aparecia. Aí, tinha muita gente da família que era médico que chegava lá. Então, assim, elas acabavam comigo. Aí, nesse dia, tinha uma médica lá. Aí, nesse dia, o diabo me pegou e me jogou lá embaixo, sabe? Ela falou assim: seu filho não tem solução. Seu filho tem isso, deu pneumonia, a bactéria dele está muito resistente, já damos mais 3 antibióticos, está com pneumonia, está com não sei o quê, e ppp. O seu filho é o mais grave daqui. Aí eu acho que na hora eu fiquei tão chocada que eu nem chorei, sabe? Aí eu saí de lá, entrei para o quarto, a minha sogra. Aí cheguei lá em casa, comecei a desabar, a chorar. Bruno sem saber o que fazer. Aí minha sogra me abraçava e começou a orar. Eu falei assim: sogra, por favor, dá licença. Aí nesse dia, gente, eu falei assim: Deus, aqui é eu e você. Não quero mais ninguém. E porque as pessoas falavam assim: milagre, você precisa crer no milagre, declara. E minha mãe é muito assembleia, né? Você declara que o seu filho vai ser isso, e declara. Gente, estava correndo de oração pela igreja, fazia correndo de oração a Cláudia, o pastor Júlia, a igreja toda fazia correndo de oração. Só que nesse dia, eu orando, eu falei: Deus, me fala o que o Senhor quer. Eu creio, eu sei que se o Senhor quiser curar meu filho, o Senhor vai curar. Eu sei que se o Senhor quiser fazer o que for, o Senhor vai fazer. O que o Senhor quer? Aí, nesse dia, eu falei assim: Deus, o Senhor quer saber de uma coisa? E aí, todo o peso, gente, todo o peso da gestação, todo o peso do neném, do neném, assim, da presença, né? Um peso que eu falo assim, de dor, né? O peso que a gente carrega de dor. Nesse dia, eu falei assim: Deus, o Senhor quer saber? Eu estou aqui para ser instrumento. O filho, o Senhor me deu. Então, o meu filho, antes de ser meu, é do Senhor. Os médicos ali, gente, Deus, o Senhor sabe o jeito que é. Eu não confio em ninguém ali. Eu não confio em médico, não confio em enfermeira, não confio em ninguém. O único que eu confio, Deus, é o Senhor. Eu sei que o Senhor me deu. Faça o que o Senhor quiser. Gente, foi a oração mais dolorosa que eu fiz na vida. Porque, ao mesmo tempo que a gente fala que os filhos são nossos, são de Deus, é de boca para fora. A gente fala assim: Senhor, os filhos são seus. Mas na hora de entregar o filho, gente, a gente vê que não é nosso, não. E aí eu entreguei. Eu falei assim: Deus, o Natan é seu. O Senhor faz o que o Senhor quiser. Eu lembro
que Jó vem muito no meu coração quando Jó perdeu tudo, menos a esposa, perdeu tudo, 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 que Deus falou assim, mexe lá no meu filho Jó, que eu sei que ele vai continuar. Eu sei quem ele vai ser. Eu sei que ele vai me honrar, que ele vai adorar, eu sei que você pode mexer em tudo dele, que ele vai fazer isso. E nesse dia eu senti isso. Eu senti que eu entreguei ele de forma para Deus para fazer o que ele quisesse. Eu falei, Deus, se o Senhor quiser mesmo que ele vai para o Senhor. Porque, gente, eu nem falo que meu filho morreu, sinceramente, porque para mim quem está cuidando dele é Deus. Para mim, o meu filho, eu tenho 2 aqui na terra e um que está com o céu, mas que não morreu, porque eu creio na eternidade. Então, quando eu fiz isso de entrega, eu falei, Deus, meu filho é seu, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser que eu crie ele, que eu esteja aqui, eu vou estar aqui. Mas se o Senhor não quiser também, Deus... Gente, aí Deus foi tão bom, tão bom, tão bom, a todo tempo, que aí o Natan, no dia seguinte, começou a melhorar. Aí eu não tinha nem pegado ele no colo nenhuma vez. Aí nesse dia eu cheguei lá, né, nem sabia que ele estava melhor. Aí a enfermeira falou assim, vamos, mamãe, vestir roupa. Gente, a gente não dá valor em pegar o filho no colo. Quantas vezes a gente fica com raiva do filho? Ou a gente acha que o trabalho é demais, não, ficar dormir é demais. Você não sabe o que não é pegar seu filho no colo. E aí, nesse dia, ela falou, vamos, mamãe, vamos pegar ele no colo. Aí, ele melhorou, você pode pegar ele no colo, porque até então não podia. Aí, aquele dia, eu peguei ele no colo, todo com equipamento, né, porque peguei ele no colo, e ele olhava para mim, assim, com aqueles olhinhos, assim, e olhava assim, sabe, assim, que até hoje eu lembro do olhar, porque ele olhava direto para mim. E aí eu peguei ele e fui embora alegre, assim, sabe? Eu falei, nossa, Deus, eu peguei. Aí no dia seguinte, eu peguei ele de novo. Aí foi até meu cunhado que foi, o Lucas, que queria ir, né, amor? Aí ele foi lá, ajudou a trocar a fralda, eu peguei ele de novo. E, gente, foi a coisa mais linda da minha vida. Porque Deus me deu a oportunidade de ter pegado. Porque o Natan podia ter falecido, se eu tivesse tido parto. O Natan podia ter falecido antes, mas Deus ainda me deu esse presente de pegar ele no colo. Aí, no mesmo dia, no segundo dia que eu peguei ele no colo, a gente foi para casa. Aí, à noite, ligaram que ele estava dando parada cardíaca, né? Aí, a gente chegou lá, ele estava com parada cardíaca, eles fizeram tudo que podia ter feito. E eu lembro de mim olhando aquilo, a cena, só que eu me lembro de mim paralisada naquele dia. Aí a enfermeira depois falou para mim, você quer pegar? Depois que já tinha falecido. Só que ele ainda está respirando, mas é por aparelho. Aí, gente, uma das coisas que eu falo para o Bruno que eu me arrependo foi de não ter pegado. Eu falei para Deus, Deus, se eu tivesse orado, ele tinha ressuscitado. Porque não era falta de fé. Não era falta de fé. E eu falei assim, Deus, se eu tivesse pegado, ele tinha ressuscitado. E Deus falou no meu coração, não, minha filha. Não. E nos outros dias, gente, o sustento foi Deus. Assim, em todo o tempo. Até com o Isaac. Eu lembro que eu não era uma mãe que chorava na frente do Isaac. Eu acho que eu choro até hoje. Quando eu lembro, eu choro mesmo. Quando eu tenho saudade, eu choro. Quando eu lembro do Dia das Mães, eu sinto. Mas, assim, Deus me sustentou de uma forma tão linda e amorosa em todo o tempo. Então, assim, não quer dizer que não tenha tido dor, mas que Deus me sustentou em todo o processo.
consolo veio dele. Sim. E hoje você percebe que foi uma experiência muito forte, que Deus te sustentou. E hoje isso serve para que você também pode, né, consolar outras mulheres, né? Porque eu tenho certeza que você já deve ter compartilhado isso com outras pessoas que tenham passado pela mesma situação que você, né? E Deus fala assim que Deus é tão bom que aí a médica, eu falei assim, eu já tinha perdido Natan, aí eu falei, Deus, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe de novo, porque eu tô pronta, Deus, para segurar meu filho. E aí muita gente fala assim, nossa, mas você já queria substituir seu filho? Não, eu não queria substituir meu filho. É insubstituível. Mas eu queria pegar no colo um bebê. E aí a médica falou assim, e tudo foi Deus tocando no meu coração. A médica falou assim, eu falei, quanto tempo que eu preciso para engravidar? Ela falou assim, olhou para mim e falou, uai, o mínimo 5 meses. Aí eu falei, então em 5 meses eu vou engravidar. Aí ela com 5 meses, eu falei para o Bruno, amor, nós vamos ter nosso terceiro filho. E aí eu engravidei na mesma semana, no mesmo mês a gente descobriu. E a nossa vida foi assim, foi através de fé. De fé, e eu falo que, como Jó, esses dias eu estava falando para a Liliana, uma resposta que eu tive pouco tempo de Deus, que às vezes eu me perguntava, eu falava assim, Deus, por que o Senhor, por quê, né? Por que o Senhor fez isso, né? E aí Deus me respondeu, porque apesar disso, você vai ser testemunho vivo meu. Porque apesar disso, eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. Porque apesar disso, então eu vou fazer muito mais na sua vida. Aí eu perguntei, mas Deus, por que eu? Aí ele me mostrou Jó. Por que Jó? Porque eu confiava em você. Porque eu podia fazer com você. Não porque ele quis, gente, assim, porque eu quis, assim, nossa, mas Deus é mau, tirou o filho dela. Não, não por isso. Mas porque ele sabia da minha fé. Que quando falou que é a âncora, essa música toca muito no meu coração, porque assim, és minha âncora, minha esperança. Gente, Deus foi minha âncora e minha esperança. Quantas vezes eu entrava no quarto e Ele foi minha esperança. Então, independente da situação que a gente passa na vida da gente, de dor, Não, Deus não vai tirar a sua dor, mas Deus vai estar em você. Situações lá em casa que eu falava assim, eu não sei como eu estava em pé. Eu não sabia como eu cozinhava, eu não sabia como eu lidava com o Isaac. Mas, assim, eu falava assim, é como se o Espírito Santo fosse... É como se o Espírito Santo tivesse... Eu vi Deus, quando o Jó fala assim, não mais conheço Deus só de ouvir, mas eu vi Deus. Eu vi Deus nessa situação, assim, muito viva, porque eu sentia Deus. De uma forma que no meu andar de caminhar, eu sentia Deus comigo. Eu sentia Deus me levando, eu sentia Deus me... Gente, no velório, eu não lembro quase nada. Eu nem sabia como que eu estava em pé, para falar a verdade. Mas eu lembro que eu sentia Deus, que eu sentia em todo o caminhar. Amém. Sabe? Então, isso para mim, o meu sustento, a minha âncora foi Deus. E só para terminar, quando eu estava com 3 meses, eu estava muito atordoada, porque as pessoas tentam ajudar. E cada um falava uma coisa, Graça, você tem que jogar a roupa fora, Graça, você tem que fazer isso, Graça, você tem que desmanchar o berço, Graça, não sei o quê. Eu falava, gente, meu filho nem vestiu roupa. Eu não preciso de roupa, isso para mim não importa, o que importava era meu filho, isso para mim. E aí eu falava, Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei nem o que fazer. Aí eu fui numa psicóloga e lá tinha uma psicóloga que era Espírito Santo, pessoa. E aí eu lembro que eu falei para ela, eu falei assim, doutora, eu não sei o que fazer.
Cada um fala que eu tenho que fazer uma coisa. Eu tô atordoada, eu não sei, eu sinto paz, mas assim, eu não sei o que fazer. Eu tô alegre, as pessoas falam, nossa, mas você tá alegre demais. Eu tava triste, as pessoas falam, nossa, ainda bem que ela tem outro filho, né? Não por maldade, eu sei que não é por maldade, as pessoas não sabem lidar com luta ainda. Mas isso me fez afastar as pessoas de mim. A Zete foi, assim, a Zete para mim. Eu lembro que eu falei assim, Zete, eu não quero ir para a igreja agora, porque eu não sei lidar com as pessoas ainda. Ela falou assim, Grazi, ela me abraçava e falava assim, Grazi, se você quiser, no seu tempo você vai. Acho que nunca, assim, é uma das pessoas que mais me respeitaram sobre isso. E aí ela falou assim, a médica olhou para mim e falou assim, doutora, será que eu vou voltar a ser feliz? Porque perder um filho para mim, como que eu vou ser feliz? Aí ela falou assim, você não só vai ser feliz de novo, como você vai ser melhor do que você foi. Sabe por quê, Grazi? Porque você tem Deus. Sabe esse buraco que você está achando aí, você não vai cavar ele, não. Porque quem não tem Deus, quando passa esses momentos de dor, eles cavam e não saem de lá. Mas você, Grazi, você não só vai sair, mas você vai ser melhor do que você é. Você vai ser mais feliz do que você era, porque você tem Deus. E nesse dia, gente, foi minha âncora jogada lá, que eu catei ela e saí do meu poço. Porque a dor vai te levando num poço, mas quando você enxerga a esperança, ela te tira de lá. Então, assim, essa que seja a esperança de todos nós. A gente tem Deus, você tem Deus em toda circunstância da sua vida. Lembra, você tem Deus, eu tenho Deus, eu tenho Deus. E que ele possa ser esse lado concreto, sabe? Você possa sentir Deus mesmo assim na sua vida, na sua situação, em tudo aquilo que você fizer. Porque, gente, não há outra religião, não há nada. Minha mãe já foi espírita. Gente, você sentir Deus da forma concreta de que Ele te levanta, Ele te sustenta, Ele te ampara, em meio à dor, em meio a tudo. Isso não tem preço. Amém. Silvia, você queria dar uma palavrinha aqui? Eu já até falei da Grazi, lendo Jó para os meninos, porque lá no final do capítulo de Jó, diz que Deus deu tudo em dobro que ele tinha. Se ele tinha 10 mil mulas, ele ganhou 20 mil mulas, né? Aí quando chega nos filhos, fala assim, e Deus deu mais 10 filhos para Jó. Aí antes dos meninos perguntar, uai, tinha que ter dado 20, porque ele tinha 10 e perdeu. Aí eu falei, filho, já expliquei, os animais não são iguais aos filhos, gente. Os filhos continuam sendo nossos filhos, só que eles vão para o cuidado de Deus. A gente, que é mãe, a gente não confia em ninguém para cuidar dos nossos filhos, e essa é a verdade. Mas em Deus a gente pode confiar. Aí eu falei até para eles assim, pergunta para a Grazi quantos filhos ela tem. Que ela vai falar para vocês. Eu tenho 3, vocês vão ver 2, porque o outro tá lá com o papai do céu. Né, Grazi? Amém. Gente, só falar também mais uma coisa que eu estava aqui. Vocês estavam falando e eu estava meditando. Eu não pude ver Cristo através da minha família. Mas nesse processo todo, depois de muito sofrer, Cristo me encontrou, né? Usou amigas, né? E tudo. E talvez vocês estão aqui, vocês são mães, pais, né? Vocês têm a chance de mostrar Cristo para os seus filhos, né? De ser a expressão viva do Senhor na vida deles. E isso faz toda a diferença na hora, quando chegar a parte dos desafios, né? Porque os filhos vão crescer, né? Os filhos vai para o mundo, vai casar, vai ter amigos, vai oferecer coisas que não é do Senhor. Mas se você mostrar Cristo para o seu filho, quando esses desafios chegar, eles vão se lembrar, né?
quem eles são, de onde eles veio e para onde eles vão. Amém? Então era essa palavra que eu queria deixar para vocês, Amém. né? De ser a expressão de Cristo, né? Que faz toda a diferença. Inclusive, quando um desafio, a gente não sabe o que os nossos filhos vão passar, se eles vão perder um filho, se eles vão se casar, né? A diferença tá nisso, né? De você ter Cristo, né? Em todo o processo. Amém. Para Amém? finalizar, eu só queria ler um versículo aqui. A Fran até leu ele no início. Eu vou repetir aqui um pedacinho dele, que é o Cântico de Maria. Quando ela esteve com Isabel, né? Ela se alegrou muito. Então ela agradeceu o Senhor. Vou ler um pedaço dele aqui. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. A gente consegue perceber o coração de Maria, né? Quão privilegiada, quão ela grata estava pela missão que Deus colocou a ela de gerar Jesus, né? O Filho de Deus. Muitas das vezes a gente não sabe qual que é o desafio que a gente vai passar, que Deus escolheu para a gente passar na maternidade. Mas muitas vezes a gente também se entristece com coisas pequenas do dia a dia com as crianças. É muito estressante, todo mundo sabe. Principalmente nos dias de hoje, parece que a gente é mais murmurenta que as mães de antigamente. Mas que toda vez que você, mãe, tiver esse coração entristecido, esse é um versículo chave para mim, para eu ler e eu me lembrar o quão grata eu posso ser diante de Deus, porque Ele me escolheu para gerar filhos dele. E que essa canção de Maria, essa oração dela, essa gratidão dela, esteja no seu coração. Mesmo não sabendo qual o propósito, né? Às vezes a gente ainda não sabe qual que é o propósito que Deus escolheu para os nossos filhos. Às vezes a vida dele é até curta, como foi a do Natan. Mas ele veio, ele cumpriu um propósito gigante aqui na sua vida, na sua família, né, Graça? Isso transformou você, transformou toda a sua vida, todo o seu testemunho, toda a direção, todo o seu coração. A sua experiência, né, com Deus, a presença de Deus na sua vida. Da mesma forma que os filhos de vocês, Sirlei, como mudou o destino da sua família, seus filhos. A situação financeira, o seu tempo com eles, como você aprende com eles, eu tenho certeza como ele aprende com você, como isso interferiu agora, daqui para frente, na criação de homens de Deus que você está tendo, de orientá-los. Da mesma forma, a Liliane, eu conheço ela, como mudou a sua vida, a maternidade. Você é outra mulher que não tem nada a ver. A maternidade, ela muda a gente, né? Nós somos mulheres antes e depois de Cristo, também somos na maternidade. Não tem como ser a mesma depois dos filhos. E eu tenho certeza que o mover de Deus na sua vida começou a partir daí. Já seu coração já foi outro, já foi transformado a partir da maternidade. E quão privilegiados nós somos. Se você está triste às vezes, se você está sobrecarregada, lembre-se disso. Coloque seu coração nisso, né? Como Maria, como ela se alegrou desse privilégio de gerar um filho de Deus. Esse é o nosso propósito, né? Essa é a nossa missão. Como a Liliane falou, né? Agora é instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Amém?